Olá pessoal, vamos continuar com a nossa aula de tabela periódica. Na aula de hoje a gente vai tratar das propriedades periódicas. A gente já viu bastante coisa sobre a tabela periódica, falamos de períodos, de famílias, da distribuição eletrônica de Linus Pauling ah, na tabela periódica, falamos de elementos naturais, artificiais, das famílias e tudo mais. E agora a gente vai ver por que a tabela é periódica, quais são essas propriedades que se repetem, como que a química vê isso, né? Então, vejam essas figuras aqui, são objetos com perfis periódicos. O que significa isso? São perfis que se repetem, coisas que se repetem. Por exemplo, uma faca para cortar pão, ela tem essas ondulações aqui que vão se repetindo ao longo da lâmina. Uma corrente, ela tem os seus elos unidos uns aos outros periodicamente dessa forma. Então, essas características são as características que descrevem esses objetos, né? Uma faca de corta-pão ela vai ter essa característica dessa lâmina dessa forma. A corrente vai ter que ter os elos ligados entre si dessa maneira. Então, isso aí define esses objetos. Da mesma forma que isso define os objetos, a gente vai também usar características e propriedades para definir como que os elementos são agrupados na tabela periódica, como que isso influencia as suas propriedades. Né? Algumas propriedades importantes dos elementos químicos variam periodicamente em função do número atômico. A primeira que a gente vai ver é o raio atômico. O que seria isso? O raio atômico é basicamente a medida do tamanho do átomo. Veja, é difícil medir o raio de um átomo, porque se vocês lembram dos modelos atômicos, a gente viu que o modelo atômico moderno ele é basicamente constituído por um núcleo e elétrons que estão distribuídos ao redor dele em níveis de energia, ou seja, em uma nuvem eletrônica. O que isso quer dizer? Que se é uma nuvem eletrônica, a gente não consegue medir com exatidão o tamanho dessa nuvem. Né? Então, já que essa nuvem de elétrons não tem um limite definido, a gente costuma então medir com o auxílio de raio-x, né, a distância entre dois núcleos vizinhos. Ou seja, se você tem dois átomos que estão próximos, o limite de um vai ser o limite do outro. Né? Então, a gente pode dizer que o raio atômico é basicamente a metade dessa distância. De modo mais completo, dizemos que o raio atômico de um elemento ele é metade da distância internuclear mínima que dois átomos desse elemento podem apresentar sem estarem ligados quimicamente. O que isso quer dizer? Se eu tiver dois átomos que não estão ligados, né, não formam uma ligação química, mas que estão próximos no limite, o raio dele, o raio vai ser basicamente o diâmetro dividido por 2, né? Ou seja, a distância aqui entre um núcleo e o outro núcleo. Então, aqui, ó, se eu pego isso aqui, né, divido por 2, eu tenho basicamente a metade do caminho, que é o que circunda aqui, a eletrosfera que circunda esse núcleo, e, consequentemente, o outro também. Né? Então, o raio atômico é a propriedade periódica, pois os valores variam periodicamente, ou seja, aumentam e diminuem seguidamente, com o aumento do número atômico. Então vamos ver nesse esquema aqui, ó, que a gente pega os elementos. Vamos pegando aqui, veja, nós temos aqui hidrogênio. Isso aqui é o tamanho dos átomos aqui em picômetros, né? Em PM, picômetro. Um picômetro equivale a 10 a menos 12 metros, ou seja, é uma unidade muito pequena. Então, veja, aqui nós temos o hidrogênio com 32 pm, o hélio já tem 50, né? Então, quando a gente passa aqui para o lítio, ó, 152,
do sódio 186, aí vai aumentando aqui, ó. À medida que a gente vai descendo aqui na tabela, ele vai aumentando. Por que isso? Porque a gente vai aumentando o número de elétrons, né? O que é o tamanho do átomo? O tamanho do átomo é relativo ao tamanho da sua eletrosfera. Então, quanto mais elétrons eu tiver, maior será o átomo, né? Então, se a gente vai aumentando aqui o número de elétrons, né? O número atômico, por conta disso, o número de elétrons, a gente vai aumentando aqui o tamanho do átomo, né? O tamanho da circunferência. E aí a gente começa a pensar, né? Por que está aumentando da esquerda para a direita se a gente aumenta o número atômico da esquerda para a direita? Por que está aumentando da direita para a esquerda aqui, ó, nesse sentido, se o número atômico ele cresce da esquerda para a direita, né? Eu acho que tem aqui na frente, veja só, tem um gráfico aqui, mas depois a gente fala dele. Quando a gente vai numa família, ó, vamos falar de família primeiro. Famílias são a parte vertical, certo? Na família, à medida que a gente aumenta aqui, ó, o núcleo, o número atômico, a gente aumenta o número de elétrons, ou seja, a eletrosfera ela fica maior, né? Então, consequentemente, o número atômico e o número de elétrons vai aumentar, porque a gente vai aumentar o número de camadas. Veja só, aqui eu só tenho uma camada. O lítio ele já tem duas camadas, o sódio tem três camadas, aqui por aí vai, até 7 camadas, né? Então, quanto mais camadas, quanto mais níveis de energia, maior é a eletrosfera e maior é o átomo. Agora, se a gente pensar isso aqui, ó, no período, o que é que acontece? Você só está aumentando o número de próton. Está aumentando o número de elétron também, mas você não está aumentando o número de camadas. Veja, esses átomos daqui nessa linha horizontal, eles têm a mesma quantidade de camadas. Aqui também, a mesma quantidade de camadas entre eles. Então, o que é que acontece? Aqui, quando eu aumento o número de número atômico, né, o número de prótons, eu aumento o número de elétrons. Só que eu tenho aumentando também o número de camadas, ou seja, os elétrons estão mais afastados. Quando eu faço isso aqui na horizontal, no período, o número de camadas ele não aumenta, então a quantidade de prótons que eu tenho ele vai aumentando e a quantidade de elétrons ele vai aumentando também, mas não em camadas diferentes. Então isso faz com que os prótons eles tenham uma maior atração sobre os elétrons. Isso faz com que o átomo ele fique menor, porque se o raio atômico, ou seja, se o tamanho do átomo é relativo a tamanho da eletrosfera, se eu tenho muita carga positiva atraindo esses elétrons, isso quer dizer que eu vou ter uma eletrosfera mais compacta, né? Ela está sendo mais atraída para próximo do núcleo e ela vai ser menor. Então, isso a gente chama de carga nuclear efetiva, né? Então, veja só, quando eu tenho aqui um período, ó, tem aqui lítio, aí eu vou aumentando o tamanho, certo? Ó. E aí, quer dizer, no período aqui, ó, eu vou diminuindo o tamanho, ó. E aí depois eu volto, por quê? Porque eu volto para a camada anterior, né? Então veja só, eu tenho aqui o lítio, aí eu vou caminhando nesse período aqui do lítio, e aí eu chego no flúor, né? À medida que eu vou caminhando aqui, eu tenho, eu vou aumentando o número de prótons, mas eu tenho as mesmas camadas, então ele vai atraindo mais elétrons, ou seja, o raio vai diminuindo. E aí, depois que eu volto para o sódio, o que acontece? Eu tenho uma camada a mais, aí o tamanho aumenta muito. E aí vai acontecendo a mesma coisa, ó, até voltar para o potássio, por aí vai, certo? Então, eu tenho essas características aqui ao longo dos períodos, certo? Então, em uma família da tabela periódica, o raio atômico aumenta de cima para baixo, né, família vertical, conforme aumenta o número atômico e, portanto, o número de níveis de energia do átomo no estado fundamental. Né? Os elementos de um mesmo período possuem
o mesmo número de níveis de energia, como eu falei para vocês. Mas o átomo tem propriedades elétricas, pois ele contém as cargas positivas do núcleo, que são os prótons, e os elétrons negativos, né, ao redor dele. Essa atração próton-elétron tende a fazer o raio atômico diminuir, e a repulsão elétron-elétron tende a fazer o raio atômico aumentar. Então, para a gente concluir essa parte de raio atômico, a gente precisa entender o que é a carga nuclear efetiva, certo? A carga nuclear efetiva, ela leva em consideração a atração do núcleo, ou seja, os prótons, pelos elétrons do último nível de energia de um átomo no estado fundamental. Sem esquecer que os elétrons dos níveis internos, eles blindam a atração, né, que o núcleo exerce sobre os elétrons no último nível. A carga nuclear efetiva é dada pela diferença entre o número atômico, né, que é a carga nuclear total, e o número total de elétrons nos níveis internos, certo? Então, veja só. Aqui nós temos o aumento da carga nuclear efetiva aumenta a atração do núcleo sobre os elétrons do último nível de energia e o raio atômico diminui. Veja só, por exemplo. Aqui eu tenho lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor. Isso aqui eu tenho um período só, certo? E aí o que acontece? Se a gente for olhar, ó, eu tenho aqui o número atômico, né? E o S aqui, ele representa o número total de elétrons nos níveis internos. Ó, tem um número atômico que ele vai crescendo, certo? O número total de elétrons no nível externo ele vai se mantendo aqui, ó. Mas se vocês observarem, a carga nuclear efetiva do lítio é 1, do flúor é 7. Ou seja, o núcleo do flúor ele tem muito mais influência sobre os seus elétrons do que o núcleo do lítio. Ou seja, o flúor tem um tamanho menor do que o lítio. Então, a gente pode dizer que o raio atômico aumenta de cima para baixo na família e da direita para a esquerda no período, certo? Tá aqui, ó. Em um período, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda conforme diminui o número atômico e diminui a atração do núcleo pelos elétrons, certo? E a gente tem também o raio iônico. O raio iônico ele segue a mesma tendência do raio atômico. A diferença é que é o seguinte, quando, no caso do raio iônico, eu tenho íons. Quando eu tenho cátions, cátions são os íons positivos, né? Quando eu tenho cátions, quando o átomo tem um determinado número de elétrons e ele perde esses elétrons, transformando em cátions, a carga nuclear efetiva aumenta. Por quê? Veja só, aqui eu tenho o átomo de alumínio, né? Seria uma distribuição do átomo de alumínio. Ó, distribuição eletrônica aqui, terminando em S2P1. Digamos que o átomo de alumínio ele perca aqui esses elétrons da última camada, né? Então ele se torna o íon alumínio 3+, ou seja, essa última camada aqui desapareceu. O núcleo ele vai influenciar muito mais fortemente as outras camadas, porque eu não tenho mais essa camada externa. O que é que isso quer dizer? Que o raio atômico dos cátions é muito menor, né, do que o átomo neutro, né? Ou seja, esse átomo que está aqui com todos os seus elétrons, ele é muito maior do que o seu cátion. Porque o cátion ele perdeu elétrons, então eu tenho mais influência do núcleo sobre a eletrosfera, tornando o volume do átomo menor, né? No caso dos ânions, a gente tem aí o mesmo princípio, só que no inverso. O cátion ele perde elétron, né? No caso do ânion, ele ganha elétron. Então, imagine que o átomo de oxigênio, que ele tem aqui as suas duas camadas, imagine que ele recebe mais elétron. Então, ele fica aqui com um ânion 2-, né? Ele ganhou 2 elétrons aqui. Ele tinha 6 elétrons, ganhou mais 2. Né? Então, o que acontece?
ele tem mais elétrons disponíveis e o núcleo ele acaba influenciando menos esses elétrons porque eu tenho mais carga elétrica negativa, né? A entrada de dois elétrons no último nível do oxigênio, onde antes só havia seis, provoca uma expansão do nível, né? A repulsão elétron-elétron aumenta, né? E isso faz com que os elétrons tendam a se afastar e ocupem um espaço maior. Então, o raio atômico, o raio do átomo, é sempre menor do que o seu respectivo ânion, certo? Então, com isso a gente pausa aqui nessa parte e na próxima aula a gente continua falando de propriedades periódicas, né? A gente vai falar de série isoeletrônica e algumas outras propriedades que são importantes na explicação das propriedades dos elementos, ok? Então, por hoje é só.